Oi, João. Vamos começar nosso estudo sobre a independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos foi um processo político e ele aconteceu entre os anos de 1775 e 1783 e marcou o nascimento da primeira república moderna da história. Teve sua origem nas 13 colônias inglesas da América do Norte que não estavam satisfeitas com o domínio da Inglaterra e com os impostos que eles cobravam sem que tivessem representação no parlamento britânico. Esse conflito ficou conhecido como a luta contra a política de impostos sem representação. As 13 colônias e o domínio inglês, nós sabemos que durante o século XVIII, as colônias inglesas possuíam uma economia dinâmica e uma vida política própria. Com o aumento dos impostos após a Guerra dos 7 Anos, a relação entre colônia e metrópole começou a ficar muito ruim. Então, houveram ainda, para piorar, algumas leis opressivas, como o Ato do Selo e as chamadas leis intoleráveis, que geraram revolta entre os colonos, e eles passaram a boicotar produtos britânicos e a organizar congressos. O boicote era para que não comprassem, né, os produtos que vinham da Inglaterra. E com isso se deu origem o processo de independência dos Estados Unidos. Então, em 1776, os representantes das 13 colônias se reuniram no segundo Congresso Continental, na Filadélfia, e aprovaram a Declaração de Independência. Esse documento foi de autoria de Thomas Jefferson e inspirou-se em ideias iluministas. Entre os princípios fundamentais, nós temos a afirmação de que todos os homens são iguais e possuem direitos à vida, à liberdade e à busca da felicidade. A Guerra da Independência é o que marca esse início de conflito, né, que originou, daí deu origem à independência dos Estados Unidos. Então, nós temos a Guerra da Independência, que começa em 1775, com colonos patriotas enfrentando o exército britânico mais bem armado e treinado. Foram feitas algumas alianças internacionais com países como França e Espanha, que ajudaram tanto na parte militar quanto na parte financeira para que esse conflito fosse vitorioso. A vitória veio em Yorktown. Vitória definitiva dos colonos aconteceu na Batalha de Yorktown em 1781. E o conflito foi consolidado com o Tratado de Paris, que foi assinado em 1783, no qual a Inglaterra reconheceu a independência dos Estados Unidos. A Constituição americana, então, foi dada início e ela foi finalizada em 1787, estabelecendo um governo republicano com divisão entre os 3 poderes. Então, nós temos aí o executivo, o legislativo e o judiciário. Essa Constituição garantia algumas liberdades civis, como a liberdade religiosa e de expressão, mas o direito ao voto ainda era restrito a homens brancos, proprietários, e a escravidão continuava legalizada em vários estados. Então, embora tenha trazido algumas conquistas bem importantes, ainda não levou em consideração o direito dos escravos. Algumas limitações da nova república era que o voto era restrito a homens brancos proprietários de terras, a escravidão foi mantida em diversos estados, e nós temos a exclusão de minorias, como mulheres, negros e indígenas, que não foram contemplados com direitos plenos na nova república. A expansão territorial dos Estados Unidos acontece durante o século XIX, e ele foi feito de uma maneira que ampliasse suas fronteiras do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico. Gerou conflitos, né? Porque para a expansão, muitos povos indígenas e outros países foram prejudicados. Então, povos indígenas tiveram suas terras confiscadas, o México teve parte da sua terra também expandida aí através da aquisição de territórios dos Estados Unidos. E para fazer essa expansão, existia uma justificativa ideológica, que era o destino do manifesto, segundo o qual os norte-americanos teriam a missão de expandir a civilização pelo continente.
O Destino Manifesto era visto como uma missão divina, a crença de que os americanos tinham uma missão divina de expandir seu território e valores pelo continente. Uma superioridade cultural, ideia de que a cultura anglo-saxônica e as instituições americanas eram superiores às demais. E isso justificava a conquista de territórios indígenas e mexicanos. Claro que nem tudo foi tão tranquilo, né, durante o período de expansão e de independência dos Estados Unidos. Nós temos depois as tensões entre norte e sul. O norte era mais industrializado, defendia o trabalho livre, existiram questões sobre a expansão da escravidão para novos territórios. O sul já pensava, as colônias do sul pensavam na manutenção da escravidão para suas plantações, ao contrário do norte, que acreditava no trabalho livre. E houveram também disputas econômicas, né? Diferenças nos modelos econômicos que acabavam gerando tensão política. A expansão e o crescimento econômico agravaram as tensões entre os estados do norte e do sul. E essas diferenças levaram à Guerra de Secessão, que aconteceu de 1861 até 1865 nos Estados Unidos, colocando uma parte do país contrária à outra. A Guerra de Secessão divide o país, então, conflito entre os estados do Sul, que representavam a Confederação, e os do Norte, que representavam a União. O Norte foi liderado pelo presidente Abraham Lincoln, e com a vitória do Norte, a escravidão foi abolida oficialmente em todo o país. Lembrando que os Estados Unidos trabalhou com a escravidão durante 250 anos, tá? Foi uma grande temporada. Quem consegue, então, essa vitória foi o presidente da União, Abraham Lincoln, que liderou os Estados Unidos durante o período mais conturbado, mantendo a União Nacional, apesar das fortes pressões separatistas, que queriam dividir o país em dois, através das colônias de Norte e Sul. Em 1863, Lincoln emitiu a proclamação da emancipação e declarou livre todos os escravos nos Estados Confederados. Ele deixou um legado histórico e sua defesa da igualdade o transformou em um símbolo de luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. O pós-guerra e a reconstrução. Nós temos, então, 4 milhões de escravos libertados após a Guerra Civil dos Estados Unidos, 620 mil vidas perdidas, né, soldados mortos durante o conflito, e o ano da aprovação da emenda constitucional que aboliu oficialmente a escravidão é 1865. Após a guerra, iniciou-se o período conhecido como reconstrução, quando o governo federal tentou reintegrar os estados do Sul e garantir direitos aos escravos. Então, este é o período que nós temos aí de independência dos Estados Unidos, tá? Com um conteúdo para você estudar. E a gente vai falar ele agora bem rapidinho, como resuminho. Então, vamos lá. A independência dos Estados Unidos, então, foi esse processo político que aconteceu entre 1775 e 1783. Marca o nascimento da primeira república moderna da história, teve origem nas 13 colônias inglesas da América do Norte, que não estavam felizes com o domínio da Inglaterra e com os impostos cobrados. Por que eles não estavam felizes? Porque eles não eram representados no parlamento britânico. Então, eles só tinham deveres, não tinham direitos nenhum. Durante o século XVIII, as colônias já tinham uma economia dinâmica e uma vida política própria. No entanto, com o aumento dos impostos após a Guerra dos 7 Anos, a relação entre colônia e metrópole começou a ficar muito ruim. Houveram algumas leis que pioraram essa relação, como o Ato do Selo e as leis intoleráveis, que geraram revolta com os colonos. Em 1776, os representantes das 13 colônias, reunidos no Segundo Congresso Continental na Filadélfia, aprovaram a Declaração de Independência, redigida por Thomas Jefferson. O documento afirmava que todos os homens são iguais e possuem direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade, inspirando-se nos ideais iluministas. Nós temos, então, a Guerra da Independência, que durou de 1775 até 1781. Os colonos, chamados de patriotas, enfrentaram o exército britânico, mais bem armado e treinado.
No entanto, contaram com o apoio de países como França e Espanha, que ajudaram militar e financeiramente. A vitória definitiva dos colonos aconteceu na Batalha de Yorktown, em 1781, e foi consolidada com o Tratado de Paris, assinado em 1783, onde a Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos. Após a independência, os Estados Unidos iniciaram a construção de um novo Estado. Em 1787, foi criada a Constituição dos Estados Unidos, que estabeleceu um governo republicano com divisão entre os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Inspirada nas ideias iluministas, essa Constituição também garantiu algumas liberdades civis, como liberdade religiosa e de expressão, mas manteve a escravidão. Durante o século XIX, os Estados Unidos passam por um processo intenso de expansão territorial, ampliando as suas fronteiras entre os oceanos do Atlântico ao Pacífico. Isso gerou conflito com indígenas e com outros países como o México. Esse processo era justificado pela ideologia do Destino Manifesto, segundo o qual norte-americanos teriam a missão de expandir a civilização pelo continente. A expansão e o crescimento econômico também agravaram as tensões entre os estados do norte e do sul. O norte defendia o trabalho livre e a industrialização, enquanto o sul dependia da escravidão em suas plantações. Essas diferenças levaram à Guerra de Secessão de 1861 a 1865, conflito entre os estados do sul, que era a Confederação, e os do norte, que era a União, liderados pelo presidente Abraham Lincoln. Com a vitória do norte, a escravidão foi abolida de todo o país. No entanto, mesmo com o fim da escravidão, os negros continuaram sendo vítimas de racismo, discriminação e violência. Organizações como a Ku Klux Klan surgiram para impedir a integração dos negros na sociedade. Assim, os ideais de igualdade demoraram muito a se concretizar plenamente nos Estados Unidos.